papal da Igreja Católica era a classe realmente que foi criada pelo inimigo para isso aí. E falando neles, na figura seguinte, podemos conhecer quem foi o mentor dos jesuítas. Você vê ele na tela aí, o grande mentor, Inácio de Loyola. Está vendo aí? E qual era o lema? Qual foi o lema de Inácio de Loyola ao criar essa tropa de elite da Igreja Católica chamada jesuíta? Você vê em latim aí, ad maiorem Dei Gloriam, que está no livro aí. Ou seja, ele criou essa instituição com esse título, para a maior glória de Deus. Então, a fogueira, o machado, a guilhotina, o enforcamento, o empalamento, todas essas formas de tortura que você viu, a estratégia do jesuíta tudo isso aqui é para a glória de Deus. Aí você imagine, causar dor e sofrimento numa pessoa, onde que isso foi para a glória de Deus? Nunca foi e nunca será. Mas esse era o lema dos jesuítas, para a maior glória de Deus. Então os jesuítas foram uma ordem católica, também conhecido como a milícia do Papa, né? O exército de elite do Papa. Foi criada no dia 15 de agosto de 1534 pelo padre espanhol Inácio de Loyola, com o objetivo de combater o protestantismo. Então, os jesuítas foram criados com esse propósito apenas. A princípio, os jesuítas teve um crescimento tímido, tendo no começo, até o ano de 1541, apenas 6 componentes. Porém, no ano de 1556, ano em que faleceu o fundador, o Inácio de Loyola, a companhia jesuíta já tinha 10.000 adeptos. Imagine você, em toda a Europa já tinha, no ano de 1556, tinha 10.000 soldados dispostos a pegar as pessoas e matá-las de todas essas formas que acabamos de ver aqui. Então a milícia cresceu muito a milícia dos jesuítas. Na figura seguinte nós vemos aí, o que eu havia prometido para vocês, o juramento dos jesuítas. E antes de lermos esse juramento, é bom lembrarmos que o Papa Francisco, não temos nada contra a pessoa de ninguém, mas o Papa Francisco ele é dessa companhia, jesuítas. Ele conhece toda a história dos jesuítas, conhece a história da fundação dos jesuítas, ele é adepto de todos esses tipos de instrumentos de armas e guerras que a companhia usou no passado, e nós vamos ver o juramento que todo jesuíta faz no dia da sua ordenação de se tornar padre. Juramento esse que também o Francisco fez. Então você quer ver o juramento que ele fez? Vamos ler aqui comigo na tela. Aí o reticências, o nome da pessoa. Em presença de Deus onipotente, da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro, superior da companhia de Paulo III e continuada até hoje, pelo ventre da Virgem Maria, Mãe de Deus, por Jesus Cristo, declaro e juro que Sua Santidade, o Papa, é o vigário de Cristo e o único verdadeiro chefe da Igreja Católica ou Universal em toda a Terra, que em virtude das chaves para abrir e fechar, dadas à sua santidade, por meio do Salvador, figura seguinte, Jesus Cristo, tem ele, o Papa, poderes para depor os reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos e destruí-los sem crime algum, certo? Então o Papa, perante o juramento dos jesuítas, eles apoiam total que o Papa pode destruir qualquer pessoa sem cometer nenhum crime. E até hoje, não sei se você sabe, o Papa é o único ser humano no planeta Terra que não pode ser condenado por nenhum tribunal terreno. Se o Papa cometer qualquer crime, assassinar, por exemplo, seu filho, sua esposa, seu esposo, não dá nada, não vai nem a tribunal nenhum na Terra, porque ele está acima de qualquer tribunal. Ele é o único homem na Terra que pode cometer qualquer crime e não pode ser julgado. Continua o juramento. Assim, pois, com todas as minhas forças, defenderei, diz aqui o jesuíta, esta doutrina e os direitos de sua santidade contra os usurpadores, heréticos, protestantes, especialmente, aí como isso aqui é antigo, né? Da Igreja Luterana, da Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega, e dos demais ramos da mesma especialidade, na Irlanda ou no continente americano, e de todos os aderentes a quem se, próxima figura, a quem se considera hereges, os hereges e usurpadores, inimigos da Santa Igreja de Roma.
Declaro mais e prometo que não terei opinião. Olha o que o jesuíta diz. Ele não tem opinião e vontades próprias, nem reserva mental alguma. Percebe? Senão que, como um cadáver, o jesuíta se considera um cadáver na mão do Papa. Obedecerei incondicionalmente, quer dizer, sem nenhuma condição, a cada uma das ordens que receba de meus superiores, da milícia do Papa e de Jesus Cristo. Prometo e declaro que farei quando se me apresenta a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra os hereges. Próxima figura. Então, os jesuítas fazem guerra de maneira secreta. Hoje, os jesuítas, por exemplo, estão implantados em quase todas as igrejas, em quase todas as denominações, para minar a fé e a doutrina das pessoas. E no passado foi de maneira aberta, né? Porque no passado não tinha liberdade religiosa, hoje tem. E protestantes, percebe? Tal como se me ordene fazer, extirpá-los-eis da face da terra. Então esse é o juramento que eles fazem, de extirpar os protestantes da face da terra. Que não tomarei em conta idade, sexo ou condição. Pode ser um bebê, uma criança. Que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos a esses infames hereges. Abrirei os ventres das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos nas paredes, a fim de aniquilar essa execrada raça. Só uma pausa aqui. Não sei se você sabia, os jesuítas, eles esmagaram, irmãos, as cabeças das crianças valdenses entre as pedras e as rochas, na presença dos pais, para fazer com que os pais valdenses abandonassem a doutrina dos valdenses. Você sabia desse detalhe? Está no livro História dos Valdenses. Então, quer dizer, eles faziam essa crueldade na presença dos pais valdenses, quando pegavam uma família valdense, e os seus filhos novos batiam a cabeça na parede, na rocha, com toda a força e violência. E o pai e a mãe vendo tudo, nega a fé, renuncia, e o valdense, irmãos. Imagine você como pai, como mãe, e ver fazendo isso com o seu filho gritando de dor, e você, pela fé em Jesus, você tinha que aguentar. Vamos aqui para a tela. Que, quando não posso fazer isto abertamente, figura seguinte, empregarei secretamente a taça de veneno. Quantas pessoas jesuítas nos envenenaram? Quantos presidentes? A estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter consideração a honra, a classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam suas condições na vida política, percebe aí que os jesuítas influenciam a política das nações, ou privada, tal como me tenha sido ordenado em qualquer tempo pelos agentes do Papa, em qualquer época, ou pelo superior da Irmandade do Santo Papa, Padre da Companhia de Jesus. Para isso, consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas. E, figura seguinte, o juramento está terminando. E com a adaga que agora recebo, escreverei meu nome, diz o jesuíta, com sangue, o sangue dele mesmo, em testemunho desse juramento. Se manifestar falsidade, ou tibieza, ou vacilação, ou medo, em minhas determinações, o jesuíta fala, podem meus irmãos e camaradas, soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e os meus pés, enforcar-me, abrir o meu ventre e nele queimar enxofre e aplicar-me todos os castigos que se possam conceber e executar sobre a terra, que minha alma, diz o jesuíta, seja torturada pelos demônios nas chamas infernais para todo sempre. Irmãos, para fazer um juramento desse aqui, um elemento desse, ele passava por uma desfiguração psicológica e uma despersonalização. Ele tinha que perder a personalidade dele, ele tinha que perder a humanidade dele, a sensibilidade tinha que ser destruída, ele destruía a sua sensibilidade humana, a sua piedade, e ele assim, psicologicamente, ele era transformado de um homem comum, normal, a quase que um demônio, encarnado fisicamente. Porque para fazer tanta crueldade e expor assim, ele realmente tinha que passar por esse processo aí. Um jesuíta chegava a ser pior do que um açougueiro 10 vezes mais, que mata um boi aí sem piedade, que tira a vida de uma pobre criatura de Deus aí. O jesuíta é muito pior do que um açougueiro, certo? Porque o açougueiro, ele faz isso com boi, e muitos deles fazem com boi depois de morto. O jesuíta fazia isso com seres humanos, crianças
bebês, idosos, idosas, mulheres, sem nenhuma piedade. Então é muito pior que um açougueiro. Vamos para a figura seguinte, e aí tem a fonte de onde está o juramento dos jesuítas. Apesar de ser um juramento velho, antigo, secular, mas ele está atualmente registrado, aí está a fonte, tá bom? Traduzido do Congressional Record de 15 de 11 de 1913, página 3263. É um livro gigantesco, né, da Igreja Católica. Outro dado interessante é que no Império Otomano, que foi liderado pelos muçulmanos, o Império Otomano foi um período que os muçulmanos liderou. Quando os muçulmanos invadiram a Sérvia, por volta do ano de 1459, e dominou a Sérvia, os muçulmanos, até o ano de 1817, até então a Sérvia era católica, antes dos muçulmanos chegar lá. Mas aí quando os muçulmanos chegaram, a Sérvia se tornou católica. Então os jesuítas, a partir que passou a existir do ano 1534, por volta do ano de 1600, pegavam, sequestravam as crianças, filhas de muçulmanos, e jogavam para cima, porque também a igreja não respeitava os muçulmanos, né? E os jesuítas pegavam os filhos dos muçulmanos, jogavam para cima e aparavam com suas espadas, com suas baionetas. Que coisa tremenda e cruel, né? Como eu falei para vocês, para fazer isso tem que passar por uma desfiguração psicológica e de personalidade. Não é mais ser humano, deixa de ser ser humano uma pessoa dessa. Agora, irmãos, estamos chegando ao fim. E nessa figura seguinte, tudo isso que vocês viram, agora vamos apresentar aqui o Espírito de Profecia, o que nos alerta para o futuro breve, que a irmã Miriam até chegou a citar um trecho de um livro. Olha só, a Igreja de Deus sofrerá intensa perseguição novamente. Foi o título que eu coloquei. Isso está escrito onde? No Testemunhos Seletos, volume 1, página 590. Diz assim: a igreja, o remanescente agora nos dias finais do alto clamor, verá ainda dias trabalhosos. Você sabe o que significa dias trabalhosos? É dias penosos, de martírio, de perseguição e sofrimento. Olha o que diz o texto: a igreja profetizará vestida de saco. Você sabe o que é profetizar vestida de saco? É sob intensa perseguição. Então, aquilo que nós dissemos no começo, essa liberdade curta que Deus está nos dando hoje, que ela vai acabar logo, logo. Não sabemos o que vai acontecer quando passar essa fase do coronavírus. Talvez já venha logo o fim para nós, não sabemos. Mas uma coisa é certa, Deus está nos preparando, na liberdade que ainda temos, para poder profetizar vestido de saco, embaixo de uma perseguição cruel, atroz e intensa, que logo em breve surgirá. Olha o próximo texto aqui que nós vamos ver na figura seguinte, do Espírito de Profecia. Nos diz assim, Maranata, página 192. As perseguições, isso aqui é de assustar, esse texto é inspirado, dos protestantes pelos católicos, percebe? Então, os católicos que perseguiram os protestantes, está dizendo o texto, pelas quais foi quase aniquilada a religião de Jesus Cristo, essas perseguições serão mais que superadas quando o protestantismo e o papismo estiverem unidos. O que vai acontecer agora nesses últimos dias? Protestantes e católicos irão se unir, e essa perseguição que esses dois grupos religiosos vão fazer contra o remanescente de Deus vai ser superada quase da Idade Média. Está vendo aí, irmãos, o que vem pela frente? O texto continua dizendo assim: não há necessidade de pensar que não podemos sofrer perseguição. Teremos de passar por tempos terríveis, diz Ellen White, aí, inspirada por Deus. Os que viverem, está aí, querido irmão, se você viver e você está vivo, os que viverem durante os últimos dias, estamos nele nos últimos dias, brevemente veremos tudo isso aqui de volta. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre conhecerão na pele o que significa ser perseguido por causa da verdade. Você achou que é ilusão? O que nós vimos aqui não é ilusão. Então, brevemente, vamos sentir na pele aqueles que estiverem firmes e fiéis ao lado da defesa da verdade de Deus, vão saber que em breve, hoje Deus está pedindo a sua fidelidade, hoje Deus está pedindo a sua comunhão com Ele, hoje Deus está pedindo o seu coração, a sua entrega. Amanhã Deus vai pedir a sua vida, que você derrame o seu sangue por Jesus, assim como os protestantes derramaram na Idade Média, que você
venha sofrer por Cristo, como Cristo sofreu por você. Hoje Deus está pedindo comunhão com Ele. Para esse tempo chegar, você estiver firme, forte e não desistir. Permanecer resolutamente ali, ó, firme, fiel a Deus. Na última figura do estudo de hoje, para concluirmos, temos aí eventos finais. O texto está na página 256. Diz assim: a igreja remanescente, que somos nós, os 144 mil, terá de passar por grande prova e aflição. Olha o que nos aguarda, irmão. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. E aí se encontra o catolicismo e o protestantismo. Agora eles vão se unir. E ambos, Sérgio, católicos e protestantes, vão se unir agora para fazer o que a Igreja Católica fez com os protestantes na Idade Média. Agora juntam essas duas classes para fazer com aqueles que não vão aderir à guarda do domingo, que não desejarão receber o sinal da besta, que ficarão fiéis, firmes e leais pela lei de Deus na última fase da história desse mundo. Portanto, irmãos, falamos para você novamente, como apelamos em todos os estudos, o que está impedindo você hoje de aceitar Jesus? O que está impedindo você hoje de permanecer, tomar decisão? O que está impedindo você hoje de tomar posição ao lado de Deus, de decidir abandonar o mundanismo, abandonar todas as idolatrias mundanas e ficar firme ao lado de Deus? Porque imagine você, se você tiver o coração dividido hoje, seja por uma mínima besteira, se você tiver o coração dividido hoje, como que você vai conseguir enfrentar? Onde você vai encontrar força para enfrentar tudo isso? É comunhão com Deus, irmãos, hoje, total, não parcial. É entrega do coração total, não a metade, que vai te definir de que lado você estará. E Deus está medindo o seu caráter. E nós temos hoje muito, né, pastor, que às vezes pela falta de aprofundar no conhecimento da palavra, seguem apenas a instrução do líder da sua igreja, estão sendo enganados em muitas igrejas, em muitos ministérios, felizmente, né? por falta do conhecimento da verdade. E a irmã Miriam faz um comentário diante disso que você falou aqui, ó. Irmã Miriam, na atualidade, o ecumenismo é empregado como mecanismo de cooptação dos protestantes para o manto da igreja, a manto da igreja católica, né? O engano é mais sutil, porém o resultado final será o quê? O mesmo, e perdição, porque eles estão lá em muitos outros ministérios, muitas outras igrejas que estão seguindo quem? A Roma. Exatamente. Estão seguindo o princípio, a doutrina do homem e não de Deus como é descrita em sua palavra. Isso mesmo, amém. O ecumenismo é para isso que existe, para enlaçar todos eles, né? Graças a Deus o movimento de reforma está ainda livre dessa peste do ecumenismo, né? E também o movimento de reforma não se aderiu e nem vai aderir ao Conselho Mundial de Igrejas, que é uma comissão geral onde as igrejas estão unidas, né, num propósito de promover a paz mundial aí. Nós sabemos que nesse mundo teremos somente aflições, como disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque Jesus nos salvou. Portanto, meus queridos irmãos, chegamos ao fim do estudo de hoje e quero dizer novamente a você, aproveite esse tempo de liberdade religiosa e seja franco, honesto com Deus, abra seu coração a Jesus. Você não precisa confessar seus pecados a ninguém, a não ser a Jesus, mas em nome de Jesus, abra seu coração a Cristo e veja aquilo que te impede de ser fiel a Deus, aquilo que está te impedindo de tomar uma decisão. Procure o obreiro da sua igreja, procure do seu estado o pastor e se inscreva na classe batismal, mesmo que nós estamos em tempo difícil, mas ligue para ele: pastor, obreiro, eu quero fazer um concerto, eu não sou batizado, eu quero largar tudo de mão que está me impedindo de ser membro da igreja, eu quero ser membro hoje, porque em breve, irmãos, nós não vamos ter mais oportunidade de batizar ninguém, não vamos ter oportunidade, muito em breve, já não estamos tendo hoje com a pandemia, então Deus vai nos dar um pouco espaço de tempo, logo logo, de liberdade, para poder concluir talvez os últimos batismos, finalizar assim os últimos trabalhos e logo em fase, entrarmos numa fase muito dura que vem pela frente, onde talvez você vai procurar e não teremos mais oportunidade de dar estudos, de orar com as pessoas e de prepará-la para um batismo. Então não deixe essa oportunidade passar. Em nome de Jesus, aproveite esse último momento que estamos tendo. Que Deus te abençoe para isso. Passa a palavra para o Sérgio. Não esqueça, Sérgio, de reforçar o nosso recado da nossa necessidade no momento aqui. Então que Deus abençoe a sua vida, que este estudo, este conhecimento que foi transmitido hoje, pela influência do Espírito Santo, possa te levar a buscar mais aprimorar o conhecimento para tomar uma decisão ao lado de Jesus, ao lado da verdade. E
Muitas pessoas comentaram aqui, pastor, que foi muito esclarecedor o estudo, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Aprenderam, alcançaram um grau de conhecimento que de outra maneira eles não seriam alcançados. E semana que vem vai ser sobre a lei de Deus. Todas as declarações da Igreja de Roma sobre a lei de Deus, essa mudança, você também não pode perder. Então você não pode perder. Ainda é a sexta parte. Coloque lá no seu... no sininho, coloque lá na sua inscrição direitinho. E aqueles que são novatos, o que eles têm que fazer? Precisa fazer o quê? A inscrição para você não perder nenhuma informação que é transmitida aqui nesse canal. E aqueles que não deixou o like? E deixa o like para que outras pessoas tenham o privilégio de alcançar essas mensagens importantes. Deus vai abençoar ricamente a sua vida, a sua família, pelo trabalho de evangelismo virtual que você faz, se inscrevendo neste canal, deixando o seu like e compartilhando estes links. Agora, relembrando o que nós transmitimos no final, querido irmão, amigo internauta, essas profundas mensagens que estão sendo transmitidas por este canal, o Palavra Aberta, não pode parar de ir ao ar. Estamos apresentando as verdades puras, a gema da verdade, e quando essas verdades são apresentadas, nós estamos colocando o dedo no olho do furacão. Verdade. Não é verdade, pastor? Verdade pura. E o inimigo fica furioso com o tamanho conhecimento que está sendo espalhado, e nós não podemos parar. Por isso que, mais uma vez, queremos apelar ao seu coração que generosamente doe uma oferta para reparar o equipamento que foi danificado na nossa última apresentação da terça-feira passada. O valor que propor no seu coração, aí vai aparecer o código aí, certo? Na sua tela, o telefone das pessoas responsáveis, e você entre em contato conosco, certo? Se você quer, eu quero contribuir mensalmente com valor para este maravilhoso projeto, nós vamos estar dispostos para atender a sua ligação. Ou então você, com o código que aparece aí, única também, né? Justamente com o código que aparece aí na sua tela, se você quer apresentar, quer doar uma oferta única, fica à sua disposição. E Deus vai abençoar grandiosamente a sua vida pela sua dedicação em contribuir com o crescimento deste farol da verdade. Não é isso, pastor? É isso mesmo. Como nós falamos no começo, nós também estamos doando, irmãos. Estamos tirando o Sérgio, dinheiro do nosso bolso e doando também aquilo que está ao nosso alcance. Então, todos estamos doando. Aqui não é como a gente pede para os outros doar e a gente não faz nossa parte. Pelo contrário, estamos doando e Deus é testemunho do que estamos falando. Então, você nos ajude, nos colabore conosco, porque você sabe que nossa igreja não é uma igreja de povo rico. Nós somos um povo humilde, povo simples, e precisamos da ajuda de todos. Então, vamos orar agora, pastor? Vamos orar. Nós vamos apresentar neste momento, nesta oração, todos os pedidos que chegaram no chat, especialmente em favor dos que estão decidindo tomar uma posição ao lado de Jesus.